Polêmica! Pois é, pessoal, foi só trazermos aqui para o canal um vídeo de fatos da realidade do aumento das vendas do carro elétrico no Brasil, que ficou parecendo pelos comentários de vocês neste vídeo 880, ame-o ou deixe, final de campeonato da Copa Libertadores, onde ou ganhava o Boca ou ganhava o Fluminense. Só um pode ser campeão. Só uma verdade existe. Mas será que não tem espaço para todos? Não há espaço para o carro elétrico, o híbrido e o a combustão? O que você acha? Pois neste vídeo vamos responder a algumas dúvidas, as polêmicas que vocês, nossos inscritos aqui do canal, levantaram nos comentários do vídeo anterior sobre o futuro do carro elétrico no Brasil e principalmente jogar mais lenha na fogueira. Pois este mês a BYD, a fabricante chinesa Build Your Dreams, registrou no INPI, nosso Instituto de Marcas e Patentes aqui do Brasil, o seu novo carro elétrico compacto, o BYD Seagull, o BYD Gaivota, para chegar no Brasil por um preço competitivo não com o mercado elétrico, mas com todo o mercado, por volta de 100 a 110 mil reais. É o que se especula pelas internets brasileiras. Isso vai espraiar, vai jogar ainda mais gasolina na fogueira do parquinho. Pois, inclusive, ele já foi flagrado em testes no Brasil. Por sinal, quem colocou o mesmo fogo no parquinho neste mês foi a Volvo, ao lançar o EX30, que a gente também trouxe no vídeo anterior, por 220 mil reais. Pois a Volvo fez até os chineses se mexerem. A BYD baixou este mês o preço do SUV híbrido Song Plus e do SUV elétrico Yuan Plus em 40 mil reais. Não é à toa que no Brasil caro é tão caro, né, gente? Pois se até a BYD importando tem uma margem de 40 mil reais para reduzir o preço quando a concorrência se mexe, imagina o resto, né? Fato, carro no Brasil poderia não ser tão caro se tivesse mais concorrência. Pois é, o BYD Song Plus e o irmão elétrico Yuan Plus custam agora R$ 229.800. Antes saíam por R$ 269.990, 40 mil reais a mais. Comentem aí se vocês querem saber mais sobre os SUVs da BYD, que a gente faz um vídeo especial só sobre eles. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao canal Rover sobre Rodas, onde já vamos a ela, a primeira e maior polêmica, ou seria dúvida técnica, de nossos inscritos no vídeo anterior. Se os carros elétricos e híbridos vão de fato subir de preço com a volta do imposto, ou se vão baixar ainda mais com a concorrência? Esta é uma pergunta difícil de se responder, prever ou até chutar uma resposta correta. Como o governo anunciou a volta gradativa do imposto de importação, começando agora, já em janeiro de 2024, subindo para 12% no caso dos carros híbridos e 10% no caso dos carros elétricos, eu me arrisco a dizer que no médio prazo, de agora para o ano que vem, nós vamos ver alguns carros baixando de preço ainda, sim, mesmo com a volta do imposto, pois é só olhar o exemplo recente da própria BYD, que a gente acabou de comentar, que baixou em 40 mil reais o preço dos carros, ou da Peugeot, que também baixou o preço do seu 2008 e 208 elétricos, ou da Hyundai, que já reduziu o preço do seu Kona EV em 100 mil reais desde abril desse ano. Gente, 100 mil reais de margem para redução? Se coloca no lugar do pobre coitado que comprou um carro desse lá em abril e agora vale 100 mil reais a menos. Ou será que ninguém comprou e é por isso que a Hyundai baixou o preço do carro Kona EV? Me diz aí, você já viu este carro, o Kona EV, na rua? Já outros carros, outras montadoras, devem até segurar o valor ou subir pouco para não perder as vendas e se posicionar no mercado que está cada vez mais competitivo. Já aquelas montadoras que não têm de fato uma estratégia de venda de carros elétricos ou híbridos no Brasil e usam eles apenas como imagem, como uma chamariz às concessionárias, como a Honda, por exemplo, com o novo Civic híbrido, sim, imagina onde é que vai parar o preço do novo Civic que já subiu não faz muito que tinha sido lançado. Lá nas estratosferas, né, gente? Ou a própria Volkswagen, que nem sequer vende carro elétrico no Brasil, apenas aluga. Ela só aluga. Se você quer comprar um ID4 ou a nova Kombi, não dá, só alugando. E vocês o que acham? As marcas recém-chegadas chinesas, como a BYD e a Great Wall Motors, vão continuar a ter uma saudável briga com a concorrência brasileira por preço e qualidade nos seus produtos? Ou podem acabar desistindo do Brasil, como fez a Jaque, que abandonou o seu projeto de fabricar carros por aqui?
Eu sinceramente acredito que o mais provável é termos uma corrida do consumidor para esse tipo de carro, seja pela mídia espontânea que isso está gerando, seja pelo aumento de imposto, que vai fazer a pessoa que estava pensando duas vezes aproveitar e comprar ele agora, seja um carro elétrico ou híbrido, pois, querendo ou não, pode subir de preço ou vai subir de preço em janeiro. E novamente uma nova corrida no ano que vem, porque em julho, confere a tabelinha aqui, sobe de novo, e depois só em julho de 2025 e em julho de 2026 termina-se o incentivo a este tipo de veículo no Brasil. Afinal, quem aí não lembra de ter visto essa novela mexicana aqui no Brasil antes? De reduzir o IPI, e agora o IPI vai subir de volta e aí todo mundo corre para comprar o carro antes que sobe, depois não vende mais nada porque subiu. Mas fato, o que a Anfávia fez de chorar para o papai governo e voltar o imposto, pode sim atrapalhar a santa e bela concorrência, gente. Pois mais marcas se preparam para chegar no Brasil, como a Ceres, podem mudar de ideia ou rever seus planos. Por outro lado, pode acelerar a implantação das fábricas da Great Wall Motors e da BYD, que vão passar a fabricar os seus carros aqui em Terras Brasílias entre 2024 e 2025, nas fábricas que eram respectivamente da Mercedes e da Ford. E aí, Anfávia, será que o tiro não vai sair pela culatra? Comenta aí o que você acha que vai acontecer agora que o mercado está com a volta do imposto de importação para carros elétricos e híbridos por acontecer, por vir a partir de janeiro, e já deixe o seu joinha de cara legal aqui para o canal para levar esse vídeo a mais caras legais como você. Pois até mesmo as montadoras nacionais, as que pressionaram o governo para subir os impostos e deixar de incentivar a chegada do carro elétrico no Brasil, começaram a se mexer. E recentemente a Volkswagen, por exemplo, anunciou a volta da velha nova Kombi, a ID Buzz, por nada menos do que absurdos R$150 mil por ano para assinar a Kombi. Você não compra ela. Pelo preço de comprar um BYD Dolphin, você só assina para ter uma Kombi elétrica na garagem. Além da própria Fiat, que anunciou também já para o ano que vem que começará a produzir carros elétricos, na verdade carros híbridos, no Brasil. Até mesmo a Renault, que na minha singela opinião neste mercado continua sendo carta fora do baralho, resolveu trazer de volta à vida em Terras Brasílias o Megane. Alguém aí lembra do Megane? Pois é, ele voltou depois de longos 13 anos de ausência em nosso mercado com a sua nova versão elétrica. Achou cara a Kombi? R$280 mil. Cacildes é mais caro que qualquer opção semelhante por um Renault Megane. Ou seja, ele voltou à vida literalmente ligado na tomada, mas respirando por aparelhos, né, gente? Porque por esse preço, quem aí vai comprar um? Vocês acham que tem alguém aí apaixonado o suficiente pelo Renault Megane para pagar R$280 mil em um? Mas vamos a um fato mundial bem interessante que, ao meu ver, ainda vai fazer aumentar mais a concorrência e ajudar a segurar ou baixar ainda mais os preços, mesmo com a volta de imposto. Há uma sobreprodução mundial de veículos elétricos. Ou seja, as montadoras e fabricantes mundiais superestimaram a demanda mundial. Acharam que nós, pessoas do mundo todo, iríamos comprar mais carros elétricos do que de fato elas conseguem vender. Mas elas estão produzindo. Ou seja, hoje tem mais produção de carros elétricos no mundo do que interessados em comprar a nova tecnologia. Logo, lei da oferta e da procura, né, pessoal? Tem mais oferta, vai baixar o preço mundial do carro elétrico. Ou vocês acham que é coincidência termos tantas marcas ao mesmo tempo chegando no Brasil e com preços bem competitivos? E vamos então à segunda polêmica muito comentada por vocês no nosso vídeo que mencionamos aqui do canal, a segurança de um carro elétrico. Recebemos vários comentários de que o carro elétrico não seria seguro, que pega fogo e que dá choque. Vamos aos fatos. Sim, houveram casos de incêndio de fato de carros elétricos pelo mundo, como por exemplo esse na Austrália, que devido a uma falha no carregamento, 5 carros foram queimados e não só o carro que falhou. Mas até aqui no Brasil, a gente teve caso de incêndio, de carro a combustão. Quem aí não lembra do novo Onix entrando em combustão espontânea assim que foi lançado? Não lembram não? Como esse aqui da foto? Estou defendendo os elétricos? Não é isso. Eu estou contextualizando que sim, há problemas técnicos que acontecem em ambas as tecnologias. Vamos então aos fatos, que contra fatos não há argumento. De acordo com a Tesla Fire, a plataforma que registra todos os incêndios com carros elétricos da Tesla,
182 veículos já pegaram fogo em todo o mundo desde 2013. Parece bastante, né? 180 carros é um número grande. Mas tenham em mente que a Tesla já vendeu 4.962.875 carros até setembro deste ano. Quase 5 milhões de carros. Ou seja, só teve um caso de incêndio para cada 27 mil carros vendidos. Ainda acha muito? Bom, vamos comparar então aos carros a combustão. De acordo com a seguradora americana Auto Insurance EZ, link da notícia completa aqui na descrição, baseada nos dados dos sinistros com seguro nesta seguradora, os carros elétricos são estatisticamente menos propensos a pegar fogo do que o modelo a combustão ou híbrido, que são os que mais pegaram fogo, os híbridos inclusive. De acordo com ela, nos Estados Unidos, apenas 25 carros elétricos pegaram fogo a cada 100 mil veículos vendidos, contra 1.530 carros a combustão, que literalmente entraram em combustão a cada 100 mil vendidos, e pior ainda para os híbridos, com 3.475 casos de carros que pegaram fogo a cada 100 mil. Mas antes que você saia por aí preocupado em andar com o seu carrinho, porque ele pode pegar fogo, para os 3 tipos de veículo, ou seja, os híbridos, os a combustão e os elétricos, a maior causa de incêndio foram os acidentes com colisão. Ou seja, eles não pegaram fogo por aí simplesmente estacionados ou carregando na tomada. Pegaram fogo devido a um acidente. Fato, atualmente o carro elétrico é bem seguro, e eu diria inclusive que é mais seguro do que um carro a combustão, ou um híbrido. Pois afinal ele não tem combustível, gente. O que pode pegar fogo num acidente de um carro elétrico se não tem gasolina nem etanol que pode vazar e pegar fogo? Outro fato, o sistema elétrico de um carro elétrico possui salvaguardas de segurança para evitar o pior em caso de um acidente. E não, gente, carro elétrico não dá choque. Ou alguém aí já levou um choque do seu celular por ele ter uma bateria. Inclusive, a bateria Blade da BYD está ficando famosa por sua segurança, pois ela é a primeira de uma nova geração de baterias que não pega fogo de jeito nenhum. Tanto que recentemente saíram os testes europeus de colisão do BYD Dolphin e do BYD Seal, e ambos conseguiram 5 estrelas no Euro NCAP, além de receber elogios pela integridade estrutural apresentada. Repara aqui, no meio da carroceria do BYD, do teste de colisão, como praticamente não houve deformação, não dá nem para notar que no meio dela teve alguma deformação. E por que isso? Como as baterias são colocadas no assoalho do veículo de forma estrutural, junto com o aço e o alumínio da carroceria, carros elétricos construídos desta forma, como os da Tesla e os da BYD, são de fato mais rígidos no miolo do carro, mais parrudos mesmo, mais seguros em caso de uma colisão, quando comparados com os demais carros a combustão ou elétricos de plataformas convencionais convertidas, aqueles que você tem o carro elétrico e da mesma maneira tem ele a gasolina, como por exemplo o Peugeot 2008. É o mesmo carro, tem a versão elétrica, tem a versão a gasolina. E vamos agora à terceira polêmica levantada e talvez a mais importante, de que as baterias de lítio dos carros elétricos duram como as de celular e que são praticamente descartáveis, que não se pode confiar nelas, além de que são caras e poluentes na fabricação e na reciclagem. Ou seja, várias polêmicas em uma só, basicamente uma crítica ferrenha às baterias. Bom, parte desta polêmica está correta sim, pois o processo de mineração e de purificação do lítio para a construção de baterias é de fato custoso e poluente. A reciclagem em si é um parto, pois precisa de uma solução cáustica para separar o lítio dos demais componentes. É meio que como se você tivesse que derreter uma bateria com soda cáustica para separar o lítio do resto dos materiais. Mas e se a gente tivesse uma tecnologia de baterias mais barata, não poluente e durável? Eles apresentam então o novo lançamento da BYD, o Seagull, o Gaivota, que virá com uma nova geração de baterias de sódio para responder ou sanar essa polêmica. Mas afinal, o que é o BYD Seagull? Aguardado como o carro elétrico mais barato da BYD, a Build Your Dreams, é o primeiro a vir com a nova geração de baterias de sódio na marca chinesa. Possivelmente será o carro elétrico mais barato do Brasil e, inclusive, o pequeno BYD Seagull já roda em testes no Brasil e foi registrado recentemente no INPI, nosso Instituto de Marcas e Patentes, enquanto a BYD se prepara para lançá-lo
agora no final do ano ou no comecinho de 2024. Posicionado abaixo do Dolphin, afinal ele é menor e mais barato do que o Dolphin, o Seagull mede 3,78 metros de comprimento, o que comparando é 10 centímetros maior do que um Renault Kwid, tem 1,71 m de largura, 1,54 m de altura e uma distância entre eixos de 2,5 metros, apenas 3 centímetros a menos que um Hyundai HB20. Ou seja, por fora ele é pequeno como um Kwid, mas por dentro ele tem o espaço de um HB20. O BYD Seagull será um modelo para incomodar bastante a concorrência em terras brasileiras e mexer com o nosso mercado. E não apenas o mercado de carros elétricos, pois ele promete oferecer mais espaço que um Kwid elétrico, o E-Tech, bem mais do que o Jaque e JS1 e o Caoa Chery iCar, que são bem pequenos. Mas ele vai dar uma mexida até no mercado de compactos com motor a combustão, pois por sua faixa de preço próxima aos R$100 mil, ao menos na faixa de preço especulada antes de ter o aumento atual dos impostos anunciado pelo governo, ele chegaria pelo mesmo preço dos carros 1.0 turbinados que a gente tem por aqui no mercado brasileiro. Então ele é bem capaz de fazer bastante gente pensar de migrar de um carro a combustão para um elétrico. Afinal, é mais barato andar de carro elétrico do que um carro a gasolina ou a etanol equivalente. É sim. Confere depois lá no nosso vídeo anterior que a gente explicou e detalhou tintim por tintim como calcular isso, e é mais barato andar de carro elétrico. Sinto te informar. Ou melhor dizendo, se inscreve aqui no canal para não perder informações como essa. Pois bem, o BYD Seagull vem equipado com um motor elétrico pequeno. De fato, ele é voltado para o uso na cidade, porque o motor só tem 74 cavalos. É, o equivalente a 1.0 mesmo de hoje em dia. Mas ele tem 13,7 kgfm de torque, e por ser elétrico, este torque é instantâneo. Ou seja, no dia a dia equivale mais a dirigir como se fosse um motor 1.3, 1.5, não chega a ter o desempenho de um 1.0 turbinado, mas não deixa a desejar. Ou seja, não vai ser um carro lento para o uso no trânsito. Só que também não espere um desempenho assim, primoroso não na estrada, principalmente porque a velocidade máxima dele é limitada a 130 km por hora. Alimentado pelas baterias Blade, as baterias em lâmina da BYD, ele tem hoje versões de capacidade de 30 kW ou 38,8 kW. Ou seja, com essas duas versões é suficiente para alcançar 305 ou 405 km de autonomia, de acordo com o ciclo de autonomia chinês, que é um ciclo de autonomia, digamos, mais otimista que o brasileiro. Porque o ciclo padrão brasileiro do Inmetro, sério gente, deve ser o mais pessimista do mundo, pois qualquer pessoa consegue fazer uma autonomia maior do que anunciada pelo Inmetro. O que a BYD ainda não decidiu para o nosso mercado é se a gente vai ter aqui a versão do Seagull de 4 lugares ou uma nova especificação para 5 lugares. BYD, dica aqui do canal Rova sobre Rodas, lance a versão para 5 pessoas, pois carros com 4 lugares no Brasil não vende. Fracasso certo, a gente é pobrinho, tá? Bota um time de futebol num Fusca, então 5 lugares pelo menos. Afinal, até a dona Volkswagen, quando mudou a especificação do Volkswagen Up de 5 para 4 lugares, para não ter que gastar e desenvolver um quinto cinto de segurança de 3 pontos, quando mudou a legislação para os carros serem mais seguros no Brasil. Sério, gente, é muita mochibagem das montadoras no Brasil, né? Em vez de... Chega a me dar dor de barriga isso, porque ela literalmente decretou a morte prematura do Up, porque já não estava vendendo tão bem porque era caro. Quando virou uma versão de 4 lugares, morreu, ninguém mais comprou. E vamos ao design do Seagull. Bom, os faróis fazem uma alusão à Lamborghini. Com corte retos em cunha, note que as pontas da peça do farol fazem uma junção com capô e para-choque exatamente como no Lamborghini Urus, o SUV da Lamborghini. Ainda na parte dianteira, repare no detalhe do estilo das extremidades dos para-choques. Lembra ou não lembra um SUV italiano? Enfim, semelhante ou não, a carinha de Lambo barato fez bem ao Seagull, na minha opinião. E para mim isso é um ponto bem emblemático, pois a Lamborghini hoje é da dona Volkswagen. E foi a Volkswagen, a marca do carro do povo, que criou e desenvolveu a indústria automotiva chinesa. Por essa você não esperava, né? O carro elétrico do povo nasceu na China por causa da Volkswagen e tá deixando a dona Volkswagen de cabelo em pé. Então aproveita e já se inscreve aqui no canal para ter acesso a informações como esta e já deixa o seu like, o joinha de cara legal,
para levar esse vídeo a mais caras legais como você. E se você tiver interesse em saber mais sobre essa história, confere aqui na descrição que eu vou deixar o link do documentário da Deutsche Welle Europeia, que conta muito bem toda essa história do nascimento e ascensão da indústria automotiva chinesa. E o design da traseira? Bom, o design repete a linguagem estilística adotada no restante da carroceria e da gama da BYD, incluindo a lanterna alongada por toda a tampa do porta-malas, que acende quando você pisa no freio. Como nos demais carros da marca, praticamente igualzinho, muito parecida com o do Dolphin, inclusive. Eu diria que dá para dizer sem medo que o design é um dos pontos fortes deste BYD. Compara ele ao Kwid, ao Jaque ou ao iCar. Você compraria algum outro desses três pelo mesmo preço do que o Seagull? Se sim, me comenta por quê, porque eu fiquei curioso. Ao meu ver, esta inspiração de design, ou cópia do design da Lamborghini, funcionou muito bem o carrinho. Ele tem um visual agradável e futurista. Daqueles que quando você passar olhando na rua, você vai pensar, isso deve ser um carro elétrico. No interior, o pequeno BYD Seagull se destaca pelo layout de aparência moderna, que traz os elementos que a gente já conhece do irmão maior, o Dolphin, com um visual limpo e de poucos botões, além de um quadro de instrumentos totalmente digital, de 10,8 polegadas, e com a central multimídia giratória da BYD, a coqueluche da marca presente em outros modelos. Ok, Rova, mas cadê a nova geração de baterias que você comentou? Calma, meu pequeno polegar, que já vamos a ela! As baterias de sódio. As baterias de sódio basicamente substituem o lítio, presente na bateria, um material mais caro, difícil de ser processado e muito criticado pela poluição gerada no processo de mineração, purificação e fabricação por sódio. Já volto. 2000 anos depois. Por sódio. O mesmo sódio presente no nosso querido sal de cozinha, mas sendo processado e purificado para se fazer as baterias. Além disso, as baterias de sódio não são inflamáveis. Ou alguém já conseguiu botar fogo num sal de cozinha. Além de perder menos desempenho com a variação de temperatura. Algo muito importante para que a bateria dure mais e tenha um bom desempenho nos países de clima frio. Ué, então por que não é usada ainda? Porque nem tudo são flores, e a vida é mais salgada do que parece. O que dificulta hoje a expansão do uso das baterias de sódio é que elas possuem uma menor densidade de energia e uma menor tensão de trabalho. Ou seja, para o mesmo volume, para o mesmo tamanho de bateria, uma bateria de sódio tem menos carga do que uma bateria de lítio. O que explica a demora na aplicação, pois a tecnologia ainda precisa evoluir para ser viável. Mas quem está liderando a introdução da tecnologia de baterias de sódio é a China, com players importantes iniciando a produção e prometendo a expansão da produção para logo, para 2024 inclusive. Pois se por um lado cabe menos energia dentro da bateria de sódio, elas são menos afetadas em baixas temperaturas e pelos ciclos de aquecimento e resfriamento. Ou seja, elas têm um melhor desempenho em países de temperatura fria e são capazes de suportar mais ciclos de carga e descarga, o que teoricamente faria que logo após o seu desenvolvimento elas durem mais do que as atuais baterias de lítio. Gostou, né? Então já se inscreve aqui no canal para não perder conteúdos técnicos como este, a verdade e o desenvolvimento por trás das novas tecnologias automotivas. E já deixa o seu like para levar esse vídeo a mais pessoas legais como você. Outra vantagem é que as baterias de sódio desenvolvidas recentemente não requerem mais materiais escassos e caros como cobalto e níquel. Tanto que a chinesa CATL, a maior fabricante mundial de baterias, e a BYD, afirmaram recentemente no Salão de Xangai deste ano, estão prestes a lançar as baterias de sódio. Na realidade, baterias que misturam células de íons de lítio e de íons de sódio. A ideia, enquanto as baterias puras de sódio não se tornam uma realidade, é misturar, fazer um blend da tecnologia, tendo tanto células de sódio como células de lítio na mesma bateria, para resolver o problema de desempenho em baixas temperaturas e manter uma boa capacidade e autonomia da bateria como um todo. É praticamente a invenção do sistema flex na bateria. E por que esta repentina guinada para as baterias de sódio, que provavelmente você nunca tinha ouvido falar na vida? Simples. O preço do lítio. Apesar de parecer raro, o lítio é na verdade relativamente abundante na natureza. O problema é extrair e purificar ele para ser usado em baterias.
No ano passado, o preço do carbonato de lítio, como ele é vendido, atingiu um pico de mais de 80 mil dólares por tonelada. Uma tonelada, 80 mil dólares. Devido a um rally. A um rally especulativo, não era um rally de off-road, não. Especulação mesmo, que fez com que o preço dessa commodity subisse quase 600%. 600% desde 2021. E embora o preço já tenha caído consideravelmente desde o ano passado, ele ainda é de fato muito mais caro do que o sódio. Afinal, o sódio também é abundante na natureza. É só ir ali na cozinha que a gente encontra ele no pacote de sal. Tanto que o preço do carbonato de sódio gira em torno de 300 dólares por tonelada. 80 mil, 300. E foi graças à explosão dos preços do carbonato de lítio, de 80 mil, que muitas empresas passaram a investir pesado mesmo, desenvolvendo a tecnologia do sódio para utilizá-lo em substituição ao lítio nas baterias dos veículos elétricos. Tanto que no Salão do Automóvel de Xangai deste ano, a Caterham disse que suas baterias já iriam chegar instaladas nos Chery iCar e estariam à venda entre final deste ano e ano que vem, 2024. A BYD anunciou o mesmo ao apresentar o Seagull mundialmente, que ele teria sim uma versão a bateria de íon de sódio logo em produção. Mas para o segundo semestre desse ano, comecinho do ano que vem, sendo o Seagull o primeiro carro da marca BYD a utilizar esse tipo de tecnologia. Agora, claro, basta saber se ela vai chegar de fato ao pequeno carrinho e se a BYD vai trazer ele para o Brasil com esta opção também. Pois voltemos ao pequeno, não tão pequeno assim, BYD Seagull, com o lançamento programado entre o final deste ano e começo de 2024, considerando o sucesso do BYD Dolphin, o seu irmão maior, que já assumiu a liderança de vendas de carros elétricos no Brasil e vem fazendo um estrago no mercado, sim, e com força, pois só de setembro para outubro aumentou em 30% as suas vendas, chegando a 1.366 unidades vendidas agora em outubro. Ele já é o 24º carro mais vendido no varejo, ou seja, nas vendas para as pessoas físicas como nós, ele já vende mais que o Peugeot 208, que inclusive a Peugeot acabou de lançar a versão turbo. E o carro elétrico está vendendo mais. Ou seja, custando menos que um Dolphin e trazendo um pacote interessante de equipamentos de tecnologia, o Seagull pode fazer um estrago ainda maior na concorrência e implodir de vez o parquinho acomodado das montadoras brasileiras. Veredito. Rova, você tá louco, né? Carro elétrico fazendo sucesso no Brasil sem ainda uma estrutura de recarga confiável? Pois é, gente, a estrutura de recarga não é grande, não é tão confiável, mas as vendas de carro elétrico vêm crescendo sim, a ponto das montadoras brasileiras terem chorado para o governo para fazer o imposto, o incentivo ao carro elétrico desaparecer. E, gente, ao meu ver, o Seagull vai ser um sucesso sim, por dois motivos. Primeiro que, assim como o Dolphin, ele vai chegar oferecendo mais do que a concorrência, é o padrão da BYD. E não só oferecendo mais equipamentos e tecnologia, mas o pacote todo, gente. É só dar uma olhada nas promoções que a BYD faz. Confiram os comentários do nosso vídeo anterior de pessoas que foram conhecer o BYD Dolphin ou compraram um, oferecendo manutenção gratuita por 5 anos, seguro grátis no primeiro ano, kit de recarga para você poder recarregar na sua casa sem ter grandes investimentos, enfim, tirando os entraves, sabe, ou sinões que fazem o consumidor pensar duas vezes antes de comprar um carro elétrico. E desta forma vai ter mais gente pensando duas vezes, por que não optar por um? Ainda mais custando menos que o Dolphin, que já vende bem. E o segundo motivo é o carro em si, gente. Ele é pensado para a geração que já nasceu e cresceu usando tecnologia. Quem é adepta à novidade. Olha só esse detalhe que pode ser simples, mas que para mim é emblemático. Na distância do projeto do carro da BYD, o Seagull, para todo o resto do mercado automotivo. O altar do celular. O carro tem um altar para o celular. Tá, a BYD não chama de altar, mas está parecendo um altar. Gente, ele tem um lugar especial para você deixar o celular. Você entra no carro, o seu celular já tem o lugar certo, próximo do volante, anexo praticamente à central multimídia, que é outro show à parte, e não apenas porque ela é giratória, mas por todas as funções embarcadas. O carro é de fato pensado desde o projeto para a pessoa que já nasceu conectada com as novas tecnologias. É como se o antigo desenho dos Jetsons, lembra dele? Dos Jetsons? Tivesse
chegado à realidade. Você não entra mais no carro pensando, preocupado em fazer marcha, em dirigir, mas sim em ouvir a sua música pelo Spotify, um podcast, responder mensagens pela internet, responder as mensagens do trabalho, WhatsApp, ou seja, falta pouco para ser o carro como o dos Jetsons mesmo, e simplesmente você entrar nele para ele te levar para o trabalho, sem nem precisar mais dirigir. É o conceito do automóvel do futuro, que de fato está chegando para a nossa realidade do dia a dia de hoje. E é com esse futuro chegando que eu me despeço por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar até o final. Vejo você aqui, nos próximos vídeos pensados especialmente para o futuro de você.